Muito boa tarde. Tracei aqui no Minuto do Musa para a gente falar como é que foi um pouquinho do semestre que se passou. Né? Ontem foi fechamento do mês, dia 30 de junho, e também fechamento do primeiro semestre do ano. Então, afinal, o que é que marcou e movimentou os mercados, principalmente o mercado doméstico brasileiro aqui, mas num cenário, num panorama um pouco mais macro, mundial, o que é que movimentou efetivamente as bolsas como um todo e mais, quais são as expectativas para esse segundo semestre, tá? Bom, a princípio, vamos falar aqui do Ibovespa, que ele teve uma alta de 6,5% nesse primeiro semestre de 2021, tá? O dólar, ele caiu 4,2%, depois bater aquele pico, ele voltou, apesar que hoje, agora, dia 1º de julho, está subindo de novo 1%, mas a gente falou sobre isso, eu fiz alguns vídeos sobre o dólar especificamente, que eu acredito que o real tem um amplo espaço de valorização e mostrei os motivos pelos quais eu acredito nisso, mas claro, não vai ser uma queda aonde eu acredito lá para os 3,80 de uma vez, vai cair, volta a subir, cai, volta a subir entre oscilações, mas numa tendência clara de valorização do real frente ao dólar, tá? Mas basicamente falando aqui curto e grosso, no primeiro semestre, o real teve uma valorização de 4,2% frente ao dólar, tá? O mundo, ele basicamente foi marcado por discussões de inflação. Será que os Estados Unidos vai ter uma inflação, ela é temporária ou ela vai ser algo que veio para ficar? Países da Europa, na zona do euro no geral, também vendo as suas inflações subirem um pouco, né? Será que isso vai sair do controle ou não? O que é que vai acontecer quando os bancos centrais saírem de cena e diminuir o montante que eles vêm comprando de ativos, né? O Brasil também, a gente viu o IGPM subir mais de 37%, a gente viu o IPCA subir mais, agora projetando 8%. No geral, o que a gente vê em países, nesses países mencionados, Brasil, na zona do euro, nos países por lá, Estados Unidos, até Austrália, enfim, no mundo no geral, o que a gente viu é uma inflação muito mais baseada no campo da oferta. A gente teve uma cadeia produtiva que foi quebrada em algumas partes por conta do coronavírus, fechamento de empresas, dificuldade de logística, número menor de funcionários. E aí essa quebra na cadeia logística faz com que menos produtos sejam produzidos, cheguem na ponta final, ou seja, uma menor oferta de produtos com uma maior demanda, porque os governos centrais vêm injetando dinheiro na veia do consumo das pessoas, tomam dinheiro aqui, consome, como é o caso dos Estados Unidos, onde, vamos falar, um trabalhador médio, de baixa qualificação, um trabalhador que trabalha numa rede de fast food nos Estados Unidos, ganha na média ali seus $1.800. Hoje, ele pode estar ganhando 2.400 sem trabalhar. Então, o ponto é que você tem uma injeção de capital por parte dos governos na população que passa a consumir mais com oferta menor de produtos. O que acontece é o preço subir. Quando essa cadeia produtiva for normalizada, será que a inflação ela vai continuar, ela tende a continuar alta ou ela é algo temporário? Essa é a grande discussão. Os bancos centrais, basicamente Estados Unidos, que é o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, japonês, e até o Banco Central Brasileiro aqui, via seu presidente Roberto Campos Neto, vem falando que ela é temporária. Eu acredito que sim, há fatores que mostram que a gente pode ter um pico de inflação, né, como estamos tendo, na verdade, mas que ela vai ser algo temporário, até porque eu também já falei em outros vídeos aqui que números da China, que hoje a China é a maior importadora de mais de 125 países no mundo. A última vez que eu olhei, nós tínhamos 195 países, mais 125 tem a China como o maior comprador de seus produtos. Se a China dá uma desacelerada, é normal que nós tenhamos os outros países também sentindo na demanda dos seus produtos, e aí o preço pode cair, não ter uma inflação fora do controle. Ainda mais no Brasil, que a gente está tendo a oportunidade, parece que está se encaminhando para isso, para fazer as reformas estruturais importantes, e aí sim coloca a casa em ordem, e aí a gente tem um controle da inflação, principalmente pelo real que passa a valorizar e os produtos importados caem de preço. Então a gente viu o mundo discutindo essa parte da inflação.
A gente viu uma vacinação ganhando tração, que permitiu a retomada já de países, Estados Unidos, Europa e também no Brasil, assim como outros países, acelerar. Eu lembro que me chamam muito de otimista suicida, mas há meses atrás, quando a gente estava no auge do furacão, eu falei que eu acreditava que em maio, junho e julho a gente teria uma vacinação muito forte no Brasil, como efetivamente aconteceu. Não é adivinhação, é entender números, ler os números nas entrelinhas, ler sobre quanto vai chegar as vacinas e não sair só olhando o que, digamos, a mídia convencional coloca como headline, como principal notícia, porque aquilo obviamente vai gerar um certo pânico, é o que precisa passar naquele momento para vender determinada coisa, mas eu gosto mais de ir nas entrelinhas e de tentar entender. Então não me parecia muito difícil de perceber que nesses meses que nós estamos vivendo, a vacinação sim, ela cresceria, como vem crescendo, e que no segundo semestre a gente passa a ter o mais próximo de uma vida normal, né? O grande risco aqui é essa variante Delta. Será que vai fechar economias de novo? Hoje o JP Morgan soltou um fato falando que acredita que que isso não vai impactar, não vai trazer novos fechamentos na economia, e assim esperamos, né? Porque agora que a gente começa a ter uma recuperação. E o outro ponto para finalizar de importante foi que a expectativa do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que ele vem falando que deve manter os juros inalterados até 2023 e as compras de quantitative easing de 120 bilhões de reais por mês inalterado. Então eles continuam injetando 120 bilhões por mês comprando títulos, seja do governo, corporativos, títulos até municipais nos Estados Unidos, para injetar dinheiro na economia e mantendo os juros baixos. Quando aqui no Brasil o juros sobe um pouco, como vem subindo a Selic para trazer um patamar neutro, parecido com a inflação, e os juros nos Estados Unidos se mantêm em zero, tem o chamado carry trade. Muito dólar entra no Brasil para ganhar essa diferença de taxa, que antes era muito pequena, quando o Brasil estava com a Selic a 2%, e aí essa diferença atrai dólar. Se o Brasil ajustar a casa, naturalmente o que a gente vê é uma valorização do real, tá? Falando aqui a grosso modo, eu já detalhei isso em outros vídeos, quem quiser, por favor, me fala, tá? Então, o que marcou o primeiro semestre? Teve aquele dia que a Petrobras caiu bastante, com o mercado com receio de que houvesse intervenção do governo no preço da gasolina. Isso foi 19 de fevereiro. O mercado ficou temeroso com relação à política de paridade de preços dos combustíveis, com a cotação internacional do petróleo, né, que o governo passasse a interferir no preço e a Petrobras tivesse que marcar o seu preço e não mais oscilar de acordo com o mercado internacional. Isso não aconteceu. Alguns dias depois a Petrobras já voltou para patamares anteriores de preço, hoje já está mais alto do que estava lá. E o Ibovespa, quando bateu 110 mil pontos em 26 de fevereiro, com o receio da inflação nos Estados Unidos, que o título dos Estados Unidos com vencimento de 10 anos estava pagando mais de 1,70 por ano, agora está na casa dos 1,45, né? Então, e aí quando os Estados Unidos aprovou o pacote do presidente Joe Biden de 1,7 bilhão de estímulos fiscais para o Covid, para melhorar ou para ajudar no Covid. Então, o receio disso trazer uma inflação fez com que no dia 26 de fevereiro o Ibovespa caísse também forte e batesse ali seus 110 mil pontos, tá? Agora está na casa dos 126, 127, mas a gente chegou a 131 mil pontos na semana passada. Dia 8 de março, também, quando um dos ministros do nosso super STF, o Fachin, ele anulou as condenações do ex-presidiário Lula e ele teve uma queda do Ibovespa de 4%. Então foi mais um dia forte. E no dia 11 de março começou um ciclo de alta do Ibovespa com o pacote do Biden de 1,9 trilhão para o combate ao Covid, que foi aprovado esse pacote. Tá? E aí o índice Bovespa, a partir dessa data de 11 de março, ele lateralizou, andou mais ou menos de lado, entre sobes e desce, altas e baixas, e em junho ele voltou a subir, com dados brasileiros do PIB vindo muito melhor do que esperado. Ninguém esperava uma alta de 1,2% do PIB brasileiro, e com outros dados da indústria, de serviços, todos surpreendendo, que voltaram a melhorar, principalmente também com entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então foi isso que marcou o primeiro semestre e a gente terminou, como eu falei no início aqui do vídeo, com o Ibovespa com 6,5% de alta no semestre e o dólar caindo, desvalorizando 4,2% frente ao real. Agora, o que vem no segundo semestre que deve movimentar as bolsas?